Nelson Teich toma posse como novo ministro da Saúde. A Anatel proíbe cortes de telefones de inadimplentes durante a pandemia. 2 hospitais de Manaus recebem câmara frigorífica para mortos por Covid-19. Queda no valor internacional do petróleo faz preços baixarem nas bombas de combustíveis em todo o Brasil. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, tomou posse nesta sexta-feira. Em seu primeiro pronunciamento, ele defendeu o coronavírus de forma técnica e com base na ciência e destacou o alinhamento com o governo federal para definir políticas de combate à doença. O presidente Jair Bolsonaro apresentou no Palácio do Planalto o novo ministro da pasta, Nelson Luiz Teich. O novo ministro da Saúde disse que não se pode colocar saúde e emprego em lados opostos. Teich afirmou que é preciso entender o coronavírus e que todas as medidas serão tomadas com base na ciência e em dados técnicos. A gente tem que entender mais da doença, porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento. Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. Nelson Teich é oncologista e empresário e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de York, do Reino Unido. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que sempre defendeu a vida e o emprego, nunca de forma isolada, e espera que o país alcance a normalidade. O governo não abandonou em momento nenhum os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. Bolsonaro ressaltou que Teich já começa o processo de transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros do governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil ultrapassou a marca de 2,5 milhões de empregos preservados pela medida provisória 936. De acordo com o presidente, todos esses trabalhadores vão receber a partir de maio o benefício de auxílio emergencial para garantir a renda no caso de redução de jornada ou suspensão do contrato. E finaliza dizendo que a saúde e emprego caminham juntos. Trabalhadores informais, autônomos e os microempreendedores individuais começam a receber hoje o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 20 milhões de pessoas já estão habilitadas a receber o benefício. Cerca de 9 milhões de pessoas do Grupo 1, que reúne os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, já estão habilitadas a receber o auxílio emergencial. A expectativa é que nesta sexta-feira o dinheiro comece a chegar aos beneficiários, principalmente aos que têm conta na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Com este número, nós vamos alcançar
um número próximo de 20 milhões de pessoas que já estão habilitadas, uma boa parte delas já recebeu, e até sexta-feira a maior parte dessas 20 milhões de pessoas já terá acreditado esse recurso. O auxílio emergencial vai beneficiar pessoas como a manicure Eliane de Oliveira, que viu o trabalho diminuir com a pandemia do novo coronavírus. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus, e eu vou fazer o quê? Aí estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir, né? Cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar. Estou com fé que vai dar tudo certo. Neste sábado, o tempo deve ser gelado no sul brasileiro. Há sinais de geada na Serra Gaúcha e Catarinense, com temperaturas próximas a zero. O tempo deve permanecer frio e seco desde o Rio Grande do Sul até o extremo oeste do Mato Grosso do Sul. No Nordeste brasileiro tem risco de temporal. No Ceará e Maranhão e nas demais áreas, a previsão de chuva passageira. Entre o Amazonas e Goiás, as pancadas de chuva devem ser isoladas e o sol aparece em algumas regiões. No sul, o dia amanhece com temperatura baixa e tempo seco. Mínima de 11 graus em Curitiba e 15 na capital gaúcha. Durante a tarde, os termômetros marcam 24 graus em São Paulo, 27 em Brasília e 30 em Aracaju. No próximo bloco, você vai ver que 2 hospitais em Manaus receberam câmaras frigoríficas para mortos por Covid-19. O livro Prudente Construtor é o mais recente lançamento do apóstolo Valdemiro Santiago, que vai abençoar a sua vida e da sua família. Com este livro, você vai aprender a importância de ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. O prudente, ao edificar sua casa, cravou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Como resultado de sua prudência, mesmo vindo a forte tempestade, a sua casa permaneceu de pé. Ser sensato, cuidadoso, prevenido, ajuizado e saber se esquivar do perigo são qualidades de uma pessoa prudente que você vai aprender a ser lendo esse livro e colocando seus ensinamentos em prática. O livro Prudente Construtor já está disponível para venda através do aplicativo da editora Gratos por Cristo. É muito fácil. Digite gratosporcristo.com.br. Você entrará no site da editora, que terá um link para baixar o aplicativo. Clicar, baixar e adquirir o seu livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Abençoe quem você ama e presenteie com o livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Começou a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase estão povos indígenas, doentes crônicos, profissionais de transporte coletivo e portuários. Esta etapa deve imunizar mais de 15 milhões de brasileiros. Este motorista se antecipou. Como tinha de pegar a estrada, tomou a vacina contra a gripe em São Paulo nesta quarta-feira. Falar para os motoristas de caminhão que é muito importante tomar essa vacina para prevenir essas gripes aí. E para a gente, principalmente, que somos caminhoneiros que rodamos aí o país inteiro aí, de estado em estado. Nesta segunda etapa de vacinação, que começou nesta quinta-feira, estão incluídos, além de grupos como doentes crônicos, povos indígenas e a população carcerária, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários. A vacina pode ser tomada em qualquer serviço público de vacinação, como postos e unidades básicas de saúde.
é uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. Uma recomendação é que os caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários apresentem algum documento que identifique a categoria em que atuam. Pode ser carteira de trabalho, documento de habilitação ou uma inscrição como sócio de sindicato de transporte. De passagem por Brasília, seu Cristóvão vai aproveitar para se imunizar. Caminhoneiro há 40 anos, ele conta que não perde as campanhas de vacinação contra a gripe. Todo ano eu vacino, que eu acho importante, né? Porque a necessidade, está na estrada também, viaja muito, né? Então tem que vacinar, eu acho importante sim. Segundo o Ministério da Saúde, até o último dia 13, mais de 90% dos idosos já se vacinaram contra a gripe. Para este grupo, a vacinação começou no fim de março. A campanha deste ano termina em 22 de maio. Voltando a falar da Covid-19, o governador João Dória prorrogou a quarentena no estado de São Paulo por causa da pandemia. Essa já é a segunda prorrogação de quarentena que teve início no dia 24 de março nos 645 municípios do estado. O estado registra cerca de 900 mortes provocadas pela Covid-19. O término da quarentena estava previsto para o dia 22 de abril. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais, como nas áreas de saúde e segurança. Após um vídeo mostrar corpos de mortos com suspeitas de Covid-19 espalhados por macas, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, recebeu a instalação de um container frigorífico na madrugada desta sexta-feira. O item deve dar apoio na estrutura de armazenagem de corpos no local, que sofre com falta de espaço. O governo do Amazonas diz que a Câmara vai acondicionar corpos de mortos por Covid-19. O estado tem cerca de 2.000 casos do novo coronavírus. Esse não é o primeiro hospital a receber a instalação de câmara frigorífica. O Hospital Delfina Aziz, também em Manaus, instalou uma câmara no estacionamento no início do mês. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe da Marinha realizou a descontaminação de áreas críticas do hospital. O Brasil registra ao menos 30 mortes de profissionais de enfermagem causadas pela Covid-19. O balanço é do Conselho Federal de Enfermagem. Outros 4.000 profissionais estão afastados pela doença, sendo 552 com diagnóstico confirmado e mais de 3.500 em investigação. No país, todo o número de casos confirmados passa de 30.000 e de mortes são cerca de 2.000 casos. Do Brasil para o mundo, veja agora como está a situação nos outros países. É hora do nosso Giro Mundial. Os Estados Unidos registraram nas últimas 24 horas o recorde de quase 4.500 mortes pelo novo coronavírus. De acordo com a instituição que realiza as contagens, o país ultrapassou a marca de 33 vítimas fatais da Covid-19. O atual epicentro da doença já está com mais de 660 mil casos confirmados. Embora os números sejam alarmantes, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje que o país deve retomar as atividades normais antes do dia 1º de maio. O republicano também afirmou que o pico da doença já passou. Autoridades da cidade de Wuhan, a cidade chinesa onde surgiu o novo coronavírus, revisaram hoje o número de mortes por Covid-19. Com a inclusão de quase 4.300 novas mortes, o balanço de óbitos saltou para mais de 4.600. A cifra de infectados confirmados também registrou um aumento de 325 casos. O Ministério da Saúde informou que no pico da pandemia, alguns pacientes morreram em casa e por isso não foram contabilizados. A transparência no balanço vem sendo alvo de crítica e desconfiança internacional. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a África declarou hoje que o novo coronavírus
pode matar 300 mil pessoas no continente, além de levar outras 29 milhões ao estado de extrema pobreza. A entidade fez um pedido de aporte de 108 bilhões de dólares. Até agora, os 54 países da África registraram juntos 20 mil casos de Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, este número pode chegar a 10 milhões. Isso nos próximos 3 a 6 meses. E os países da União Europeia repatriaram mais de 500 mil cidadãos presos fora do bloco devido às medidas decretadas para conter a disseminação do novo coronavírus. O número foi anunciado hoje pela Comissão Europeia. Desde o início da pandemia, 600 mil europeus pediram ajuda das embaixadas ou missões da União Europeia para voltarem para casa. Fechando o Giro Mundial, o governo da Áustria anunciou hoje que espaços culturais como museus, livrarias e bibliotecas devem ser reabertos na metade de maio. Essa medida faz parte da tentativa de flexibilizar as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus. Algumas lojas já foram autorizadas a reabrirem nesta semana e o governo pretende liberar mais alguns setores. E no próximo bloco, você vai ver que a Anatel proíbe o corte de telefone de inadimplentes durante a pandemia. É daqui a pouquinho. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. No mês de março, houve alta no preço dos legumes, frutas e verduras devido ao período chuvoso e também à situação do novo coronavírus. O levantamento foi feito pela Conab. O Boletim de Comercialização de Frutas e Hortaliças apontou que logo nas primeiras semanas de março houve uma corrida aos mercados com medo do desabastecimento. Ainda de acordo com a pesquisa, dias depois, o fluxo de compras caiu, repercutindo na produção e na comercialização. De acordo com a análise, o maior aumento no preço da batata foi de 29%, o do tomate de 44%, o da cenoura chegou a 52%. Já a alface teve queda de até 15%. Em relação às frutas, a laranja e o mamão chegaram à marca dos 35% e a melancia 65%. Nos entrepostos pesquisados, houve queda no preço da maçã de até 7%. A Conab espera que para o mês de abril haja uma melhora nos preços pela maior produtividade e pelo aumento da comercialização.
Destaco que as centrais de abastecimento brasileiras estão em pleno funcionamento e adotaram diversas medidas de controle sanitários para a segurança na prevenção ao coronavírus, com o objetivo de assegurar à população o acesso aos mais variados produtos, não havendo indícios de desabastecimento de hortifrutis no país. Em compensação, o combustível teve uma queda expressiva nos últimos dias. Muita gente em casa nesse período de isolamento pode não ter visto, mas em alguns postos a diminuição no preço do litro da gasolina, por exemplo, passou de R$1. Entenda o porquê na reportagem. Um produto sempre em alta, mas que agora tem sobra na produção e baixa na demanda. Quem anda pelas ruas já sentiu a diferença, seja na gasolina, no etanol ou no diesel. E o motivo está diretamente ligado à pandemia do coronavírus. Estamos verificando, desde meados de março, uma tendência de queda dos preços dos combustíveis, tanto da gasolina como do etanol. Essa queda ocorre principalmente em função da crise que estamos vivendo, que vem impactando o preço do petróleo no mercado internacional, e isso acaba afetando o preço dos combustíveis nas distribuidoras, que de certa forma acaba impactando o preço no consumidor final. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em janeiro a média do litro de gasolina era de R$ 4,59, do etanol R$ 13,18 e do diesel R$ 13,78. Em comparação com a última semana de março, os preços caíram e a gasolina teve uma redução de 2,3%, o etanol caiu 3,2% e o diesel 1,6%. Hoje o barril de petróleo está com menos de $30. Em janeiro, para ter uma ideia, ele estava no patamar de $60 o barril. Ele deve cair ainda um pouco mais em função de que o consumo ainda continua muito baixo. Mas isso não deve ficar assim. À medida que o mundo volte à normalidade, é óbvio que os preços tendem a se acomodar novamente em patamares mais altos. Apesar da queda nas bombas de gasolina, os valores ainda não tiveram tanta redução quanto repassado pelas distribuidoras. E a expectativa é de que os preços continuem caindo. Então, como os dados apontam, apesar da queda, essa queda do preço dos combustíveis, principalmente no preço nas distribuidoras, não está chegando ao consumidor final na mesma magnitude. Então, observando esses dados, possivelmente a gente continue tendo uma tendência de queda nas próximas semanas, tendo em vista essa defasagem entre o preço final e o preço na distribuidora. E tem outro fator importante que a gente vem observando em função aí da quarentena, do isolamento de parte da população. Isso está fazendo com que você tenha uma redução do consumo, Então isso pode ser um fator a mais que faça o preço continue mantendo essa tendência de queda para as próximas semanas. Durante a pandemia, as empresas de telefonia estão proibidas pela Anatel de cortar os serviços de clientes com contas em atraso. Malu é conhecida como a vovó blogueira de Brasília. Suas ferramentas de trabalho são o computador e o celular. O coronavírus espantou as parcerias e o dinheiro que recebia. Para se alimentar, vem usando poupança e conta com a ajuda de amigos. Ela não recebe aposentadoria. Resultado, as contas estão atrasadas. Sobra apenas a esperança de que a internet e o telefone não sejam cortados, pois precisa para manter o blog no ar. Eu trabalho com internet, eu trabalho pelo celular, eu trabalho pelo computador e, infelizmente, a minha conta está atrasada, assim como eu imagino que é a conta de 90% da população brasileira. É muito difícil essa questão da gente ficar sem telefone nesse momento de dificuldade, nesse momento que a gente tem que ficar trancafiada em casa, Ciente da situação econômica difícil de milhões de brasileiros, a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu não interromper os serviços de telefonia fixa e móvel durante a pandemia. Ou seja, consumidores inadimplentes não vão ficar sem internet, celular e WhatsApp.
E a Anatel deu um prazo de até 24 horas para as operadoras restabelecer os serviços já interrompidos pela falta de pagamento. A empresa que não cumprir a decisão terá que pagar multa diária de R$50 mil. A medida é um alento para Laís, que é dona de um salão de beleza, fechado nesse período por falta de clientes. Para ela, o telefone é fundamental para a manutenção do negócio após a quarentena. Isso daí é uma boa hora, né? Porque nesse momento nós estamos com dificuldade para pagar nossas contas, né? E muitas pessoas não têm mesmo de onde tirar, como pagar, e precisam estar se comunicando com as outras pessoas. Lembrando que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News no nosso Facebook Inter TV. No Instagram, procure por @Rede Mundial Oficial. Mundial News desta sexta-feira fica por aqui. Um excelente final de semana a todos vocês. Nós voltamos na segunda às 7 da noite. Até lá. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Sou eu, bispo, né? Essa obra é Deus atuando na vida das pessoas, é a Bíblia aberta. Acidente no Arruda mata 4 estudantes. Que jornal é esse? Esse é o Diário, não? É o Diário ou o Jornal do Comércio? Sai em todos, né? Olha o carro, como é que ficou? Esse moço aqui estava dentro do carro. Porque quando aconteceu o acidente, os médicos não me davam esperança nenhuma. E eu estava firme, porque eu dizia, maior do que Deus ninguém. Eu dizia para os médicos, faça o que você puder fazer. Porque quando não puder, o meu Deus faz. O meu Deus é o Deus do impossível. E eu aprendi isso com o Senhor. O médico falou que não tinha jeito. Olha lá na tela, ó. Tá lá, ó. O médico falou que não tinha jeito, não é verdade? Ele ia ficar paralítico. O próprio Deus tocou no seu coração, você veio falar comigo, não foi? Exatamente. Porque ele estava desesperado. A médica deu notícia a ele, a meu marido. E ele ficou desesperado, dizendo que ele ia ficar paralítico depois do exame que fez. E eu disse, não, você não vai dar ouvido, vamos lá na igreja. Aí cheguei, eu só tinha terminado uma reunião e eu conversei com o senhor. O senhor mostrou na Bíblia. Eu recebi notícias da médica, a doutora Débora, que Flávio, se escapasse da morte, ficaria paralítico. Ele não ficou nem mancando, não? Vem cá, Flávio. É, né? Anda aí, fala um pouquinho, anda, vai. Aí, pessoal, se escapasse ia ficar paralítico, ó. Pode glorificar o nome de Jesus de pé. A mão de Deus está nesse ministério. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Na maior crise contemporânea da humanidade, só Deus tem todas as respostas para o que você está passando. Este é o momento de nos unirmos de uma forma diferente,
distantes temporariamente do corpo da igreja, mas sempre aos pés do Altíssimo, alimentados pela palavra de Deus, que nos alcança, nos renova, nos cura. Senhor, tem gente abraçada com a televisão agora. É verdade, papai. Meu Deus, tem gente abraçando a televisão agora. Tem sim. E recebendo um milagre, pai. Só existe um ser em todo o planeta capaz de te ajudar de verdade. E muito mais agora, neste momento. Jesus Cristo. Eu estava com tanta dor de músculo e dor de cabeça, a hora da oração, eu botei a mão na televisão e me curei. Deus me curou. Eita Deus! Hoje eu passei o dia angustiada, acordei um aperto tão grande no peito, após uma sensação tão ruim, uma coisa tão ruim que